parte 2 sobre a ilha de Marajó. Se você não viu o primeiro vídeo, tá no perfil. E eu vou explicar o porquê que eu acho que não vai dar em nada. Vocês estão vendo esses queridos aqui? Eles são os reis do Pará. Gente, eu tô muito chocada. Como que ninguém tá falando sobre isso e como que eu não fiquei sabendo disso? Esse aqui é o Jader Barbalho e esse é o Helder Barbalho. Eles são membros da família Barbalho que comandam a região ali, o Pará, pasmem, há 40 anos. Verdadeiros reis. E assim como em uma dinastia, eles têm 20 membros de suas famílias trabalhando em cargos políticos, cargos de autocontrole, como Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do estado. Eles são eleitos com votos genuínos e eu vou explicar para vocês o porquê. E se existem culpados para o que acontece lá, estão aqui, gente. Eles e mais um monte de gente. Pessoas preocupadas se elas vão comer no dia ou sobre o que elas vão comer, elas não querem saber de política. Então, por que você acha que esses aqui, os reis do Pará, vão levar saúde, educação, saneamento básico, dignidade, emprego para essas pessoas? Para elas não ter que se preocupar com a fome e assim não votar eles mais? Porque quando chega o período de eleição, é só eles colocarem qualquer quantia na mão dessas pessoas que o voto está garantido. E pela ignorância deles, das pessoas que moram lá, né, eu acredito que eles sempre vão votar. Porque eles devem falar, se você não votar, eu vou saber. Eles nem devem saber que o voto é secreto. E aí eu tô vendo um monte de comentário de gente falando do porquê que a Damares não denunciou, ela não fez nada, ela só falou, ela não mostrou e não apresentou as provas. É claro que ela tinha provas, mas ela iria denunciar para quem? Para esses? Para as 20 pessoas da família deles? Para os policiais de lá? Vocês são tão ingênuos assim? Todas as pessoas de lá sabem o que acontece na ilha e não querem e não vão fazer nada, porque eles lucram e usufruem da situação. Aí eu ouço de várias pessoas falando que a política ela não vai mudar em nada a minha vida. Eu vou votar em qualquer pessoa porque a minha vida segue. E aí você pega um estado desse, pega um estado, por exemplo, Goiás ou outros estados mais desenvolvidos, e você vê que isso não é uma realidade vivida aqui. E por que que existe essa diferença, se a política não faz diferença? Você acha que se lá tivesse emprego, essas pessoas estariam passando por isso? Você acha que se tivesse educação, se elas comessem bem, você acha que se elas tivessem uma infraestrutura boa, elas estariam se sujeitando a isso? Claro que não. Elas só fazem isso porque elas não têm nada e é a única coisa que elas podem fazer. E as pessoas lá do topo da pirâmide, as que vivem bem, que moram em palácios, elas precisam que essas pessoas vivam assim, vivam na miséria, no sofrimento, para que elas se perpetuem no poder. Algo que acontece lá também é que essas pessoas que nascem lá, elas não têm documentação. E quem oferece o suporte de documentação? O governo. E ele não faz nenhuma questão, o que facilita esse crime, que são desaparecimento de pessoas, principalmente de crianças. Tem solução sim. Se tirarmos esses reis de lá, se as pessoas começarem a falar sobre política e falar que a política ela melhora sim ou piora a vida das pessoas, pessoas boas entrando na política, isso é fundamental. Para finalizar aqui, eu vou falar algo que me chocou muito em um vídeo de uma menina que estava fazendo um trabalho missionário lá. Ela disse que as crianças de lá, elas são tão acostumadas com o tipo de situação, elas são tão condicionadas àquilo, que elas mesmas se oferecem para as pessoas que vão lá em troca de coisas, em troca de chocolate, em troca de alguma coisa que elas veem. Se você tiver com um chaveiro e elas quiserem, elas vão começar a se oferecer para você. Isso é bizarro, gente. Isso é muito triste. E não, esses filhos da puta não querem resolver esse problema, porque senão eles não terão seus palácios.